Em 1973, o ilusionismo começava a fazer sucesso, lotar teatros e explodir ibopes. Na Inglaterra, um homem se destacava dobrando colheres com a mente e, em paralelo, participando de experimentos sob a vigilância da CIA, tentando ler os pensamentos de um espião russo. Uri Geller despontou como mágico, fazendo turnês pelo mundo, mas guardou por décadas um segredo que revelaria apenas na biografia Minha História e que mudaria para sempre a percepção do mundo sobre ele. O meu nome é Nelly Krutchen e aqui na Rai TV temos um encontro marcado às quintas-feiras para falar de cultura. Para mim, Uri Geller era apenas um mágico de auditório que supostamente dobrava colheres com a mente e que competia com David Copperfield e Mr. M pela audiência e atenção do brasileiro médio que odiava as tardes de domingo. Inclusive, eu nunca tinha sacado o apelo dele de dobrar colher. Se ele tirasse uma pomba do faqueiro da vovó, talvez. Apenas décadas depois, e eu tô falando de 2024 mesmo, descobri que ele não era só um showman e que suas atividades dos bastidores eram muito mais interessantes do que seus truques no palco. Geller era israelense e serviu ao exército. Dizia que tinha dons paranormais desde os 5 anos e no auge de sua carreira foi convidado para participar de um experimento. A CIA o levou para uma base secreta em Stanford e passou dias e dias testando os seus poderes mentais. E eles não estavam brincando. Era a Guerra Fria e tudo valia. Em documentos desclassificados anos depois, há relatórios sérios descrevendo como Uri Geller supostamente adivinhava palavras trancadas, via objetos em cofres e até localizava pontos no mapa só com a mente. E isso não passou despercebido pelo Serviço de Inteligência de Israel. Mas por que isso interessava tanto ao Mossad? Porque enquanto os soviéticos estavam tentando construir uma bomba, Israel queria que o mundo pensasse que podia ler a mente dos generais inimigos, fazer uma guerra psicológica e até certo ponto sobrenatural. E funcionou. Os russos também investiram pesado na guerra psíquica e alguns casos ficaram bastante famosos, como o de Nina Kulagina, uma mulher do Leningrado que ficou conhecida por mover objetos com as mãos sem tocá-los. Ela foi filmada sob condições controladas e virou estrela dos estudos soviéticos. E se você está gostando do vídeo, já curte e se inscreve, porque todos os dias contamos boas histórias por aqui. Resumindo, todos os eixos levaram esses programas muito a sério e nessa toada Uri Geller acabou virando um agente não convencional. Ele mesmo diz que enquanto aparecia publicamente fazendo seu ilusionismo, ajudou Israel e os Estados Unidos em missões que envolviam espionagem, reféns e até líderes árabes. Quer um exemplo? Em sua biografia, ele aponta que teria sido usado como distração psíquica numa reunião com diplomatas iranianos. O objetivo era simples, fazer o inimigo acreditar que Israel tinha armas mentais, ainda que fosse tudo muito incipiente. Outro trecho do livro diz que Geller teria ajudado o Mossad e a CIA a localizarem mísseis soviéticos em instalações nucleares secretas por meio da chamada visualização remota, uma técnica em que ele conseguia descrever locais escondidos apenas olhando os mapas ou coordenadas parciais. Segundo Geller, essas visões psíquicas teriam sido usadas em análises estratégicas confidenciais durante a Guerra Fria. Isso não é roteiro de ficção, isso está em relatórios da inteligência. Inclusive, o ex-chefe do Mossad, Yossi Cohen, agradeceu publicamente a Geller em 2022, dizendo que sua contribuição foi valiosíssima para Israel. E é lógico que essa Guerra Fria sobrenatural iria para os cinemas. Em 2009, Hollywood lançou o filme Os Homens que Encaravam Cabras, com George Clooney. A história é baseada em fatos reais que ocorreram em uma unidade do exército americano, a First Earth Battalion, onde os soldados eram treinados para desenvolver poderes psíquicos como atravessar paredes e matar cabras só com o olhar. E a história toda é tão sui generis que rendeu um filme de comédia e não de suspense. Mas a inspiração não tem nada de engraçada. Ela é fruto dos relatórios da CIA sobre os inúmeros testes feitos nessa época. Relatórios em que o nome de Uri Geller, inclusive, aparece várias vezes. O personagem do filme é ficcional, mas o psíquico a serviço do governo existiu mesmo. E ele nasceu em Tel Aviv e tinha como hobby dobrar colheres em programas de TV. O que mais me pega nessa história não é se ele tinha ou não poderes reais, é o fato de que serviços secretos poderosos apostaram que isso era sim possível, em um dos momentos mais voláteis da geopolítica mundial. E se o Mossad, que é o órgão de inteligência mais temido do mundo, achou que valia a pena acreditar nele, talvez a maior ilusão do Uri Geller tenha sido convencer o mundo de que não passava tudo de um grande truque. E você, acredita que ele era só um mágico com bons contatos? Ou que o maior poder de Uri Geller foi distorcer a própria verdade? Me conta aqui nos comentários. Até a próxima!